Quais mudanças você acredita serem mais importantes para o mercado de trabalho? Hoje, o mercado de trabalho, né, precisa reconstruir muitos pontos. E como que você aplica estas mudanças no mercado de trabalho? Se letrando, buscando conhecimento, desconstruindo parte daquilo que te trouxe até aqui e reconstruindo. Porque é muito importante desconstruir. Porque este processo, muitas vezes, veio lotado de vieses inconscientes. Vieses inconscientes estes que excluíram muitos dos que poderiam trazer ideias ou de que representasse uma pluralidade da sociedade e não estava contido naquele teu ecossistema. Então, sim, nós precisamos ser disruptivos, dotados de uma boa porção de humildade, né, para entender que todo esse meu conhecimento foi excelente até aqui, mas parte dele vai ter que se reposicionar para que eu possa entender o novo, para que eu possa entender o disruptivo. E sem ser impositivo, praticando a empatia pelo novo. O letrar-se não significa que eu estou falando que você não conhece, significa que eu estou instigando você a desconstruir para aprender novamente um novo modelo de comportamento, um novo modelo de pluralidade, um novo momento de inclusão. E como fazer isso? Desconstruindo e trazendo para o novo. Isso se chama letramento. O líder precisa estar motivado e ser exemplo para seus colaboradores. Como conseguir uma equipe motivada e engajada para obter melhores resultados? O líder, ele engaja, ele motiva, mas o líder também é humano. O líder também, né, tem seus pontos fortes e fracos. Este pilar social que eu acabei de mencionar aqui, que é o ESG, ele cuida dos colaboradores na sua totalidade. Então, nós temos que entender o papel de cada um, o propósito de cada um. Ter um líder que tem a sua responsabilidade, sim, com a ética, com a transparência, com a conduta, é fundamental. Mas ter um líder que tenha a sensibilidade no olhar, que entenda que atrás daquele profissional, ou ao lado daquele profissional, ou à frente daquele profissional, vem o humano. Que muitas vezes, eu vou trazer aqui como exemplo, quando eu tive a minha primeira filha, a minha Sara Maria, que hoje vai fazer 11 anos agora em setembro, eu fiquei toda constrangida, porque eu sou mãe solteira. Eu fiquei toda constrangida em falar que eu estava grávida, e porque na mesma semana um dos meus diretores tinha anunciado que a esposa estava grávida. Compraram charuto, fizeram uma festa, aconteceu. E quando eu anunciei a minha gravidez, eu uso o mesmo banheiro que as meninas, né, que trabalhavam na empresa comigo. Eu só via meninas no banheiro, muitas vezes elas esqueciam as portas que estavam fechadas, muitas vezes era eu que estava lá. Elas falando do absurdo, ou daquilo outro. Isso é muito importante, né? Reavaliar o nosso posicionamento. Isso é para você. Não apenas para o líder, mas para você que julga, né? Que tem o humano, que gosta de apontar o dedo. Vamos reconfigurar, vamos recondicionar essa questão do julgar o tempo todo para colocar um posicionamento de inclusão, né? Para colocar um posicionamento de empatia. Isso tudo é muito importante. Então, através do exemplo,
né, que me doeu um pouco, eu levei o exemplo de inspirar e fazer com que essa conversa chegasse até as pessoas e para que elas entendessem como era importante incluir, como era importante abraçar com todas as suas diferenças. As diferenças não devem ser tratadas de forma desigual, pelo contrário, que a diferença seja um motivo de inclusão, de empatia, de embracing, de você trazer para o seu lado. É dessa forma que eu vejo todo esse processo de transformação. É dessa forma que eu vejo não homens e mulheres, mas o coletivo. Quando eu digo que eu conto com aliados, que não são os protagonistas desse momento, no caso, os homens, quando eu trago esse processo para dizer que, para mim, eles foram muito importantes, é porque eles foram meus aliados. Eles que me promoveram a presidente. Todas as vezes que eu fui promovida ou contratada à presidência, foi um homem que me contratou. Então, sim, tem a minha gratidão. Não significa que eu vou tomar o lugar do homem. Significa que eu vou concorrer com o mesmo pé de igualdade com o homem. É isso. Quais habilidades e competências são necessárias para liderar bem uma equipe? Bom, com a pergunta de quais habilidades são necessárias para liderar uma equipe, bom, primeiro, se vocês me permitirem, eu vou trazer para vocês aqui de forma prática e objetiva. Um líder, ele não está necessariamente nas apostilas, como se forma um líder, não. O líder é aquele que inspira, o líder é aquele que move pela ação que ele faz de forma contínua do crescimento, tanto pelo soft skill quanto pelo hard skill, né? Tanto pelas práticas, quanto a forma que ele trata pessoas, quanto a forma que ele trata o seu ecossistema. Eu sempre fui uma líder que o meu forte foram pessoas, né? Tanto é que eu ganhei por 6 anos consecutivos Great Place to Work como melhor liderança. E esta melhor liderança está envolvido em pessoas, está envolvido em resultados. Antigamente, um líder era cobrado por resultados. Só que os investidores entenderam que um líder não pode entregar apenas resultados, apenas o EBITDA, apenas este payback de forma rápida e eficiente. Não. Ele tem que fazer uma economia sustentável, né? Uma economia circular, aonde o produto e pessoas estejam vivendo em harmonia. Isto é uma transformação. Nós estamos neste momento de um líder que só entregava resultados para um líder que entrega resultados e vive harmonicamente, inspira as pessoas e leva propósito para as pessoas. Esta é a liderança desejada no mercado. Não necessariamente que seja 100% do que acontece. Não é. Ainda estamos em um processo de transformação. Então, hoje, as pessoas, os colaboradores, têm o direito, sem medo e sem aquele trauma, né, de ser punido, pode ir até seu líder e posicionar-se e mostrar o que você acredita, a forma que você tem na tua cabeça que pode trazer transformação, mesmo que não bata com a ideia do teu líder, mesmo que não vá de encontro com aquilo que teu líder acredita. Isso é um líder que traz propósito, que entende que além de você ter um controle na empresa, você sabe liderar inovando, você sabe liderar
instigando novos pensamentos para uma transformação. Este é o líder, que entende que é bom no macroview, mas que precisa das habilidades de cada um no seu entorno para gerar transformação contínua com propósito. Em sua opinião, por que o autoconhecimento é importante para a gestão de carreira do indivíduo? O autoconhecimento é fundamental para o desenvolvimento da carreira do indivíduo, para a nossa carreira. Caso contrário, você vai só copiar as melhores práticas de mercado. Aí você não vai colaborar com aquilo que você traz de melhor, sabe? No seu ser, no seu ímpeto, aquilo que você sabe que pode ajudar na transformação. Só que você muitas vezes não se conhece ou você muitas vezes se sabota, porque você acha que a ideia do próximo é sempre melhor que a tua. Pode até ser melhor que a tua, naquele dado momento. Mas se você não expor o que você tem de ideia, o que você tem de conhecimento, você nunca vai saber e você não vai aprimorar. Então, é muito importante que você não se auto-sabote. Isso é um ponto primordial para que você possa sair da fase do eu estou inspirada, né? Eu me inspiro com essas pessoas do meu entorno para que eu possa trazer o meu melhor. Esta foi a forma que eu, Rachel Maia, quando assumi a presidência da Lacoste, por exemplo, eu, numa empresa francesa, onde eu só tinha trabalhado em empresa americana e depois sueca, uma empresa francesa, no alto da moda, que faz parte do fashion show, sim, eu fui lá com minha forma, com meu jeito humilde, sim, com a forma simples de falar, mas coloquei, cadenciei todas as estratégias, todo o meu olhar, todo o ponto de vista de uma mulher Latin America, de uma mulher latina que sabia o que era a demanda do mercado local. E era isso que eles queriam. E ninguém naquela mesa de líderes podia adicionar o que eu tinha para adicionar de conhecimento da América Latina. E perdi o medo. Perdi o medo porque eu entendi o que cada stakeholder, eu entendi que cada interlocutor tinha, sim, o seu conhecimento. Mas eu fui lá de forma disruptiva e levei o meu e adicionei. É dessa forma. Você tem que se conhecer, você tem que aprimorar diuturnamente para que você possa somar, transformar e inovar. Sabendo que em um futuro, talvez não tão distante, as máquinas irão substituir a mão de obra humana, em tua opinião, como o profissional do futuro pode se diferenciar das máquinas e continuar humano dentro de um mundo tão digital? Eu normalmente me preparo, para dar aulas, eu normalmente me preparo para interagir, para ser a interlocutora do processo. E quando eu li essa pergunta, de preparação, de estar aqui com vocês, como nos preparar para que, no final do dia, as máquinas não nos substituam. As máquinas vão substituir, sim, todo o movimento repetitivo. Ponto. Como assim, Rachel? Os movimentos repetitivos, as máquinas vão estar fazendo porque esta é uma parte da inteligência artificial. Isso vai acontecer. O que nós temos que entender é que hoje, do pool de profissões que nós temos hoje, 65% não vai mais existir daqui a 3 a 4 anos. Pode ser uma dessas profissões que você está exercendo. Então, como fazer? Aprimorar o seu network. Não tentar ficar adivinhando, mas leia. Entenda o que está acontecendo no teu entorno. A internet é uma ferramenta muito importante, desde que você use ela a teu favor para entender o que está acontecendo no mundo, para se atualizar. O que serviu para hoje não necessariamente vai servir para amanhã.
das ferramentas tecnológicas. Eu sempre tive, em todas as empresas que eu passei, desde a Novartis, que eu era controller, depois diretora financeira da unidade de negócio que eu tomava conta, que era de lentes de contato. Sempre investi em um departamento chamado inovação. Sempre tive pessoas na área, não necessariamente formados em tecnologia, porque muitas vezes a pluralidade da ideia vem de pessoas completamente disruptivas, que você não espera. Isso é muito importante. Então, além de, lembra que a gente acabou de falar, ser um líder disruptivo, ser um líder que não tem medo da ideia do próximo, é ser um líder que ouve, saiba ouvir a ideia dos outros interlocutores. Isso é muito importante. E aí é desta forma, sim, que a tecnologia vai substituir muitos trabalhos que hoje são feitos por mãos humanas. Mas a ideia, a criatividade, a inovação, não tem como a máquina te substituir. Então, explore o melhor daquelas ideias que você ontem achou que não fazia sentido algum, mas explore-as através do seu network. Compartilhe, discuta, divida, faça a coisa acontecer. O que você recomendaria para profissionais e gestores que precisam capacitar ou recapacitar a si mesmos ou suas equipes para se tornarem profissionais não apenas bem-sucedidos, mas também mais conscientes e atuantes do seu papel para construir uma sociedade melhor e mais justa? Bom, o que fazer para se capacitar constantemente? O que fazer para estar antenado com o que o mercado está trazendo de novidade? Primeiro, é ter leitura constante. Eu não tenho dúvida que essa questão de se atualizar através da leitura é muito importante, mas é só parte. A capacitação que vem dos livros é parte. A outra parte é o networking. Então, sim, eu vou estar repetindo o que eu acabei de falar, como aprimorar, porque é uma pergunta que ela vem sobreposta à outra, do que eu devo fazer para continuar me capacitando. Saiba onde estão as melhores instituições. Corra atrás, se você não tem como financiar-se, corra atrás de bolsas. É possível. O mercado nunca cedeu tanta bolsa quanto ele tem cedido desde 2019. Cresceu mais que 60% no ceder bolsas, porque está claro e notório que é apenas essa pluralidade de ideias que vai fazer com que a coisa se transforme, se inove. A sustentabilidade do processo é importante. A sustentabilidade, ela não está vinculada apenas ao ambiental e ao social. Ela está ligada à umbrella da sustentabilidade, o guarda-chuva que é amplo da sustentabilidade, ela tem um fator aí, um eixo chamado econômico. E se esse eixo econômico não vier com ideias plurais de transformar, a empresa não vai existir em pouquíssimos anos. Porque se você não transformar, o consumidor procura novidades. E essa novidade tem que ser oferecida pela empresa, mesmo sem saber qual é a demanda do consumidor. Olha que fantástico. Isso se chama transformação. Isso se chama inovação. Como fazer com que todos da equipe, organização, se comprometam com os valores da empresa? Os valores da empresa, além da missão, visão e valor, deve ser algo que também coincida com teus valores. Teve uma vez que fui convidada
para ser uma das homenageadas do Prêmio Cláudia. Além de ser homenageada, eu também dei um prêmio, um dos prêmios. E essa garota, quando eu chamei no palco, né, para premiá-la, para dar o troféu, eu falei com a audiência assim, olha, chamei a atenção da audiência e disse, temos que dar o valor para mesmo essas meninas que chegam das periferias e assim, para essas meninas que chegam das periferias e mostram como transformar e muitas vezes a gente está fechado para a transformação. E aí ela chorando, ela chorava de muita emoção e aí ela pegou o microfone e disse, né, para toda a audiência o como ela estava feliz de estar ali naquele momento, um momento transformador para a vida dela e que parte da transformação da vida dela tinha acontecido por inspirar-se na minha história. E aí ela falou assim, mas, dona Rachel, eu vou falar só um detalhe aqui, que eu discordo da senhora quanto ao meu valor, ou pedir para a audiência me dar valor. O meu valor eu já tenho. O que eu quero é oportunidade. Então, qual que é o recado que eu deixo aqui para todos nós? O que nós estamos fazendo para gerar oportunidade para a linha da vulnerabilidade? Para aqueles que não tiveram a mesma oportunidade que você. Então, nós temos essa responsabilidade como corporativismo, como líder, como empresários, de gerar oportunidade. A missão, a visão e o valor está claro, está lá, está constituído, muitas vezes revisado diuturnamente por advogados, pela governança e assim por diante. Entenda qual é a missão, visão, valor da tua empresa, que coincida ou que esteja alinhado com seus valores, mas que esta missão, visão, valor gere oportunidades. Então, para finalizar, gostaria de saber a tua opinião sobre os pilares. Quais são eles, né? Quais são os pilares para uma liderança de sucesso? Pilares para uma liderança de sucesso. Sim, imprescindível o hard work, aqueles skills, aquelas qualificações que te façam entender o tático e o estratégico da história, foi fundamental para esses meus 28 anos de presidência, mas complementar a isso, o soft skill foi a mola propulsora para que eu pudesse continuar na liderança, para que eu entendesse que os desafios não eram maiores do que eu, porque muitas vezes o desafio era tamanho, que eu falava assim, eu entrava muitas vezes no quarto do hotel, na Dinamarca, na Suíça, nos Estados Unidos, e falava assim, será que essa batalha é para mim? Eu tomava banho, eu ia lá, lia, fazia, acontecia. Depois de um tempo eu já estava assim, opa, essa aqui é minha batalha. Essa aqui sim, é a minha história, faz parte do legado que eu estou construindo. Então, fazer com que isso aconteça, fazer com que um líder, né, a trajetória dessa liderança se constitua, é necessário ter a consciência que os nãos e os tombos serão mais frequentes do que os sims e as vitórias. Mas os nãos não nos definem. É este o ponto aqui importante que eu gostaria de deixar para todos vocês. O que nos define é a nossa vontade de vencer, focado em nosso objetivo. Tenha clareza do teu objetivo. Tenha bem definido o teu objetivo, para que você possa, sim, traçar o plano A, muitas vezes traçar o plano B, ou dar alguns passos recuando para ter uma visão do macroview, e depois que você tiver a visão do macroview, você realinha a trajetória e segue o curso, porque o teu objetivo já estava bem definido. Quando você inicia sem planejar, sem ter essa
visão clara do que é teu objetivo, e não significa depois que você chegou no teu objetivo, você não vai definir outro objetivo. Pelo contrário, você pode ir fazendo escalas e está tudo bem, mas tenha bem definido o teu objetivo. Mesmo tendo bem definido o objetivo deste momento, porque eu sou uma profissional em eterna construção, tá? Eu acho que eu não estou acabada ainda não, pelo contrário, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer na minha vida para o processo já estar concluído. Eu acho que isso eu tenho essa, tá bem planejado para mim, que eu quero ainda mais uns 10, 15 anos aí de colaboração com a sociedade, com o corporativismo e assim por diante. E eu costumo ter leituras para me inspirar, para mim muitas vezes me deixar num eixo, num prumo que eu perdi, porque eu perco muitas vezes o meu prumo. Eu não perco o objetivo, mas muitas vezes eu perco um pouquinho a linha do meu caminho, da minha trajetória. E aí eu pego algumas leituras que me inspiram muito. Eu adoro, né, os insights da Oprah. Eu acho que ela é uma mulher fantástica, tanto ela quanto a Hillary. Neste momento, eu estou lendo um livro que eu trouxe para compartilhar com vocês. Ele se chama Renegades. Esse Renegades é do Barack Obama e do Bruce Springsteen. É fantástico, sabe? Traz uma conversa, traz um bate-papo, mas essa conversa e esse bate-papo entre Barack Obama e Bruce Springsteen, muitas vezes eu me vejo nesse bate-papo, né? Com os meus desafios, muitas vezes com os meus monstros e assim por diante. Eu estou lendo também um livro chamado Estratégia, de um professor meu, que foi meu professor na universidade, em uma das universidades que eu passei, e assim por diante. E a Bíblia, para mim, é muito importante, sempre está na minha cabeceira, que sempre eu vou lá, dou uma lida, né? Ou uma vez ou outra, e assim por diante. Então, tenha aqueles pontos que te fortaleçam. Tenha aqueles pontos que muitas vezes são seu porto seguro. Isso faz toda a diferença. Bom, eu amei estar aqui com vocês. O que vocês precisarem, o que vocês quiserem, vão até as minhas webpages. Às vezes eu não respondo muito rápido, porque tem uma demanda considerável, mas sempre sou eu que respondo, tá bom? E aí a gente pode interagir. Um beijo grande da Rachel Maia.